Olá pessoal, eu sou o professor Giancarlo Moraes, essa é a disciplina de Matemática Financeira da URGS e hoje vamos falar sobre convenção linear e convenção exponencial em juros compostos. Para falar sobre isso, vamos começar com um exemplo. Resgate de uma aplicação financeira de R$10.000 após 900 dias a uma taxa de 100% ao ano. Ele quer saber o valor de resgate, ele quer saber o montante, o principal é 10.000, a taxa de juros é 100% ao ano, ou seja, é 1, e o prazo é 900 dias. Observem que a taxa de juros está ao ano e o prazo está em dias, então eu preciso transformar o prazo em ano, certo? Eu vou colocar aqui a fórmula. A fórmula vai me dizer que o montante é igual ao principal vezes 1 mais i elevado a n, certo? Mas esse i e esse n, eles têm que estar na mesma unidade de tempo. Então eu preciso transformar esses 900 dias em anos, ok? Como que eu faço isso? Pela regra do banqueiro, eu divido por 360. Quando eu dividir por 360, vai dar 2,5. Certo? Observem que eu não falei nada aqui sobre como se dá a capitalização. Então a gente vai assumir que a gente tem uma capitalização contínua, que eu posso ter essa capitalização em meios períodos, ok? A partir da próxima unidade, do próximo tópico, quando a gente falar de taxas, aí sim vai ser especificado quando que acontece a capitalização, e se a gente tiver um período fracionário, a gente tem que explicitar como que a gente lida com esse período fracionário, o que a gente já vai aprender agora. Então, na fórmula de juros compostos, se eu substituir tudo ali, eu vou ter que o montante vai ser 10.000 vezes 1 mais a taxa, né? 100% ao ano é 1, 100% é exatamente 1, então vai dar 1 mais 1, elevado a 2,5. 2,5 é 5 meios, ok? Então, isso aqui vai nos dar que m é 10.000 vezes 2 elevado a 2,5, que dá 56.568,54 centavos. Essa seria a resposta, ok? Se vocês quiserem fazer nas calculadoras, dá um pause no vídeo e tentem fazer em todas as calculadoras possíveis, tá? Eu coloquei o passo a passo na científica, na HP12C, no método RPN, ou seja, eu não vou usar o método científico, eu vou usar a calculadora HP12C como uma calculadora científica, tá? Ou usando diretamente o método financeiro. Ok? Vamos fazer com o método financeiro diretamente. Eu vou começar limpando a minha memória, limpando o meu registro, ffin, e aí eu vou registrar 10.000 como meu valor principal, 900, não é a minha taxa, né? Não é meu prazo é 900 dividido por 360. Então eu vou dar um Enter, vou colocar 360 e vou mandar ela dividir. Ela vai dividir os 900 pelo 360, 2,5. Agora eu registro esse valor como meu prazo, certo? Vou colocar a taxa, que é 100%, e vou pedir o valor futuro. E ele me respondeu 60.000. Não foi o que eu achei. A gente achou pela fórmula 56.568,54. Por que a calculadora me respondeu 60.000? Porque, pessoal, eu preciso ter esse Czinho aqui ligado na calculadora HP12C para fazer a conta da maneira que eu simplesmente escrevi ali, dando a noção de que a gente vai usar a fórmula, essa fórmula aqui, m igual a c 1 mais i elevado a n. Essa fórmula aqui, ela se chama, quando a gente tem um prazo não inteiro, de convenção exponencial, ou seja, eu vou usar a mesma fórmula, independente se o prazo é inteiro ou não. Tá?
Mas para que a calculadora entenda que eu estou usando a convenção exponencial, eu preciso avisar ela. E a gente sabe que ela está usando a convenção exponencial se esse Czinho está aparecendo no visor. Então, observem aqui, ó, que não tinha nenhum Czinho aparecendo no meu visor. Ou seja, ela não está fazendo a convenção exponencial. Ela está tratando o prazo, a parte não inteira, de uma outra maneira que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, eu vou limpar tudo. E aí, como é que eu faço para aparecer o Czinho ali? Ó? Eu tenho que apertar Estou EX. Apareceu o meu C. Agora, ela está trabalhando com a convenção exponencial. Se eu quiser sair, eu aperto Estou EX de novo e tirei. Tá? Então, Estou EX, estou na convenção exponencial. Agora, eu vou fazer a conta de novo. Ó. Vou limpar o registro financeiro. 10.000, vou registrar como PV. Tá? 2.5 é meu prazo, eu já sei que é 2.5, né? Então, eu já posso colocar direto aqui, meu prazo é 2.5. A minha taxa é 100. E eu vou pedir agora o valor futuro. 56.568,54. Tá? Que era o valor que a gente esperava encontrar. Então, muito importante, ó, cuidado com períodos não inteiros. Tá? Se a gente fizesse, e a gente fez, os mesmos passos sem o C no visor, a gente obteria os 60.000. A gente viu, né? Que a gente obteve esse menos 60.000. Tá? Então, quando o período não é inteiro, há duas maneiras de tratarmos a parte fracionária. Tá? Usando a convenção linear ou a convenção exponencial. Quando C aparece no visor da HP12C, a gente está usando a convenção exponencial. O que é usar a convenção exponencial? É usar exatamente a mesma fórmula sempre, para períodos inteiros ou não inteiros. Ok? Então, a convenção exponencial, agora a gente vai ter duas fórmulas de montante em juros compostos. Um para a convenção exponencial linear. Exponencial diz o seguinte, não importa se o prazo é inteiro ou não inteiro, a fórmula é sempre essa aqui. Tá? A convenção linear, ela usa essa fórmula para a parte inteira do prazo. Então, por exemplo, quando n era 2,5, ou 2,5, tá? Eu vou pegar a parte inteira, que é 2, e vou separar ela da parte que não é inteira, que é 0,5. Isso aqui é o que eu estou chamando de K. Então, para a parte 2, eu vou usar o 2 aqui. Para esses dois períodos, eu vou usar a fórmula de exponencial. E para a parte não inteira, tá? Que é 0,5 aqui, ou 1/2, né? Ou 1 sobre 2 aqui, eu vou usar uma fórmula de juros simples. Então, é como se eu fizesse o seguinte, eu vou até o período 2 usando a fórmula da exponencial, e de 2 a 2,5 eu vou usando a fórmula de juros simples. Eu misturo a fórmula de juros simples com a fórmula de exponencial. Por quê? Bom, porque é vantajoso para os bancos. E por que é vantajoso? Porque lembra que se o período fosse entre 0 e 1, o gráfico do juros simples, o gráfico da reta, ficava acima da exponencial. Então, isso aqui vai garantir que no período de 2,5, o montante da convenção linear, ou o montante que se recebe de um empréstimo, ele é maior do que o montante da convenção exponencial. Tá? Então, tem alguns exemplos aqui para vocês verem como se usa convenção linear e convenção exponencial. Dá um pause no vídeo e observa aqui os exemplos, o que significa cada uma dessas coisas. Tá? Eu vou fazer esse aqui com vocês. Se o prazo for 960 dias e a taxa estiver dada em anos, eu vou ter que dividir 960 por 360. E aí isso aqui vai dar uma parte inteira de 2 anos. Mas o que sobra, né? Sobra 240 sobre 360, que é a mesma coisa que 2/3. Tá? Então, aqui o meu K vai ser 2, que eu vou na fórmula, tá? E o F sobre P vai ser ou 2/3 ou 240 sobre 360.
tanto faz. Poderia usar já 2/3 direto, tá? F igual a 2, P igual a 3. Aqui vocês vão multiplicar pela fração, pode multiplicar direto I por 2/3, certo? Então, se a gente fizesse esse mesmo exercício usando a convenção linear, né, o que a gente sabe dos dados? A gente sabe que o mesmo exercício anterior, né, uma dívida de 10 mil, com uma taxa de 100% ao ano, e eu quero saber com 900 dias depois, só que agora ele está me dizendo, olha, use a convenção linear para períodos não inteiros. Tá? Então agora ele me disse, eu tenho que usar outra fórmula, eu tenho que usar a fórmula que o montante é igual ao principal vezes 1 mais I, vezes a parte inteira que eu chamei de K, vezes 1 mais I, agora entra a parte de juros simples, né? Eu capitalizei até o período 2, e tudo que eu devo até o período 2 eu vou capitalizar pela parte não inteira usando juros simples. E a fórmula de juros simples é o que eu devo vezes 1 mais I vezes o prazo, né? E o prazo aqui vai ser 1/2. Né? Então, 1 dividido por 2, que é o meu F, o que eu chamei de FP na fórmula. Certo? Então, essa seria para esse problema aqui, né? O prazo 900 sobre 360, a gente já viu que é 2,5, ou seja, 2 mais 1/2. Certo? Então, observem aqui que eu tenho a fórmula que eu expliquei para vocês, e agora é só substituir tudo na fórmula para chegar em que o montante vai ser o 1.000 do principal, substituo 1.000, na verdade é 10.000, né? 10.000 do principal, vezes 1 mais 1 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque aqui eu coloco o período inteiro, o K. O K é a parte inteira, então 1 mais 1 ao quadrado, vezes 1 mais 1, que é a taxa de novo, I, vezes a parte não inteira, F sobre P, 1/2. Então, eu tenho 10.000 vezes 2 ao quadrado, vezes 1 mais 1/2. Ou seja, 10.000 vezes 4 vezes 3 sobre 2. Né? Isso aqui é fácil. 10.000, 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 10.000, 60.000. Então, esse é o valor do montante usando convenção linear para períodos não inteiros. Tá? Que é o valor que a calculadora financeira havia calculado para a gente quando a gente não colocou o Czinho. Lembrem que quando a gente não colocou o Czinho, a calculadora financeira nos deu menos 60.000, e aí eu disse para vocês, olha, não é o valor que a gente tinha achado pela fórmula para a convenção exponencial, e expliquei que não era porque estava faltando um Czinho ali, certo? Que é justamente para avisar a calculadora que ela tem que fazer com convenção exponencial. Certo. Então, retomando aqui o cálculo com a calculadora financeira, a gente limpa o registro. Tá? Eu preciso garantir que o C não esteja aparecendo no visor, se eu quiser fazer convenção linear. Tá? E aí eu vou apertar essas teclas. 10.000, registro como o principal. Vou registrar o prazo, que vai ser 900 dividido por 360. Para fazer isso eu faço 900, Enter, 360, divide. Tá? Aí ele vai me dar 2,5, que eu vou registrar como N. Aperta N para registrar. E aperto 100 e registro como a taxa e peço o valor futuro. Se o C não estiver aparecendo no visor, isso aqui vai me dar a resposta de 60, na verdade menos 60.000. Tá? Porque esse aqui era a entrada, então esse aqui é a saída. Então, para terminar aqui, olha o que acontece com o gráfico da convenção exponencial vezes a convenção linear. A convenção linear, né, ela é exatamente igual à convenção exponencial nos períodos inteiros. Para períodos inteiros, o gráfico das duas coincidem. Tá? Bom, por quê? Porque a convenção linear, ela capitaliza usando a fórmula exponencial todo o período inteiro. Então, se eu só tenho períodos inteiros, vai dar o mesmo valor que só a capitalização exponencial.
E aí, para períodos não inteiros, o que eu faço é, eu pego tudo que eu devia, por exemplo, aqui, ó, se eu vou capitalizar com a convenção linear, um período entre 1 e 2, eu vou olhar tudo que eu devia até o 1, tá? E aí eu vou capitalizar esse valor por juros simples, só que juros simples vai me dar uma reta entre esses dois pontos aqui, vai me dar a secante do gráfico da exponencial entre os pontos 1 e 2, que fica acima do gráfico. Por isso que aqui dá o que já era esperado, a gente já sabia que era um valor maior para a convenção linear. Para o exemplo que a gente fez, é exatamente o exemplo, esses são os gráficos exatamente do montante, né? Em azul é o montante pela fórmula principal. Bom, eu sei quem é o principal, era 10.000, né? Então é exatamente 10.000 vezes 1 mais 1, né? Porque era 2 o que dava aqui, 1 mais 100%, a taxa de juros, né? Então 1 mais 1, 2, elevado a n. Então esse é o gráfico em vermelho. O gráfico da parte azul vai ser o montante igual a 10.000, que é o principal, vezes 1 mais a taxa, então 1 mais 1, elevado a n, vezes 1 mais a taxa, que é 1, vezes o que? Vezes 0,5, né? Bom, não, vezes f sobre p, depende do prazo. No caso que a gente calculou era 0,5. Então isso aqui vai ser 10.000 vezes 2 na n, vezes 1 mais f sobre p. Então, o montante vai ser 10.000 vezes 2 na n, vezes 1 mais f sobre p, onde f sobre p é a parte não inteira. Então, sempre que eu tiver a parte não inteira, eu vou ter a secante entre os parte inteira do gráfico da exponencial. E isso fica acima do gráfico da exponencial. No caso que a gente calculou, para 2,5, né, a gente fez as duas contas, o gráfico da exponencial usando convenção exponencial vai nos dar 56.568, e se eu usar a convenção linear vai estar um pouquinho acima, ou seja, vai dar 60.000. Essa foi nossa aula sobre juros compostos, convenção linear e convenção exponencial. Se vocês tiverem dúvidas, postem no fórum de dúvidas de juros compostos do Moodle, ou procurem algum atendimento de monitoria nos horários disponíveis, ou ainda nos escrevam pelo sistema de mensagens do Moodle. Tá? Aproveitem também e vejam o vídeo de exemplos de juros compostos para trabalharem mais esse assunto. Até mais!